Deixa eu conversar aqui com a Bruna, porque tem algumas frases, né, Bruna? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Andréia? Tudo bom? Eu tô bem, e você? Tô bem também. Que bom que você tá aqui, viu? Um prazer. Que legal. E a Bruna tá aqui, gente, porque você já se pegou com algumas afirmações, se sabotando, sobre nós mesmos. Tipo, ninguém gosta de mim, eu não sou aceita, fica essa loucura. Ontem nós falamos, inclusive, sabe, Bruna, pra gente começar, de harmonização facial e como que a gente percebe que algumas pessoas tá todo mundo meio igual, num padrão que inventaram aí, sem nenhum tipo de critério em alguns casos. E a gente sabe que a questão é mais psicológica de autoaceitação do que qualquer outra coisa, né? As pessoas estão perdendo a sua subjetividade. Meu Deus. Na expectativa de que ela, com o pensamento, acreditando que quando elas se encaixam em um padrão de beleza, então elas vão ter uma aceitação. Algo muito perigoso, né? E a gente precisa, em função disso, obviamente, que é para isso que você veio aqui, a controlar os nossos pensamentos sobre isto e tantas outras coisas, né? Exatamente. Tem esse comando. A pergunta que não quer calar, né? Você controla os seus pensamentos ou os seus pensamentos te controlam, né? Então essa é uma pergunta que a gente tem que a todo momento tá fazendo. Quem que controla quem? E qual a relação dos nossos pensamentos com o nosso comportamento? Né? Porque a gente vai ver que os nossos pensamentos, eles têm total influência na forma como a gente se comporta, que a gente se relaciona com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e como a gente vai vivendo a vida. Nós preparamos alguns pensamentos. Eu preparei alguns pensamentos e eu tenho certeza que alguns desses pensamentos, com certeza você já pensou assim, pensa assim, ou ao menos um dia vai pensar. Não mais depois da Bruna explicar sobre eles. Ó, o pensamento número 1. Eu sou muito feia, nunca vou encontrar alguém que me ame, preciso perder peso para ser aceita. Bom, então, Eita, olha que frase significativa, impactante, porque ela vai se descrevendo, né, como uma pessoa ali com características que ela não gosta, ela não, né, não gosta. E no final ela fala, eu preciso perder peso para ser aceita. Então, o pensamento dela está, né, ali diretamente relacionado ao quê? Ao desejo de uma aceitação. E ela tem a fantasia. O pensamento que ela está tendo é fantasioso. Por quê? Porque ela tem a fantasia que se ela tiver um estereótipo de corpo, de beleza, então isso vai levar ela a uma aceitação pelas pessoas, a ser bonita, desejada. Então, o que a gente vai entendendo? Olha o pensamento que está motivando o sujeito a querer mudar, a querer ali perder peso. Não uma questão relacionada a uma prática de vida, a um estilo, ao bem-estar, a se sentir bem, mas sim o desejo de que o outro olhe para ele e o aceite. Então, o que a gente vai entender? Muitos dos nossos pensamentos estão ligados ao nosso desejo por aceitação, porque o ser humano, nós nascemos e nós temos uma condição de vida, um desejo de sermos aceitos. E, inicialmente, quem vai nos aceitar? Pai, mãe, o cuidador, né? Aquela pessoa que vai realizar esse cuidado inicial da vida. E por isso que a gente passa o restante da nossa vida tentando, desejando essa aceitação. Mas quando algo não está bem dentro da gente, o que acontece? A busca por essa aceitação, ela acaba sendo exagerada e o sujeito ele acaba perdendo o limite da onde ele pode caminhar ou não. Alguns pensamentos, hein? Participe. Você tem algum pensamento sabotador, como, por exemplo, este que a gente acabou de passar ou algum outro? Nós estamos ao vivo, tá? Manda pra cá que a Bruna pode estar falando sobre isso. Vamos ao segundo pensamento. Olha só, gente. Será que meus amigos realmente gostam de mim se eles me abandonarem? Bom, então a gente olha que fala que a gente vai vendo ali algo relacionado ao medo da rejeição, de ser abandonado, de ser deixado. Bom, então o que a gente vai entender? Muitas pessoas, elas acabam desenvolvendo esse pensamento, o medo da rejeição, porque o ser humano, né, ele tem essa tendência, o desejo de viver em grupo, né, de ter esse reconhecimento, um grupo das pessoas, um grupo de amigos. Só que o que acontece que está fazendo com que esse sujeito, ele desenvolva esse pensamento, olha, nada aconteceu, porque pelo que ele está falando, nada ainda aconteceu. É um medo que ele está se antecipando, né? Olha, e se os meus amigos me abandonarem? Então, o que a gente vai ver? Muitas vezes, alguns quadros, né, psiquiátricos, como, por exemplo, o quadro de ansiedade, ele acaba, né, gerando, então,
pensamentos excessivos, onde o sujeito ele sempre vai vivendo uma antecipação do futuro e sempre vivendo essa antecipação de uma maneira negativa. Então, olha, o que pode acontecer? O pensamento ali, o medo dele ser abandonado. Ele não está tendo essa visão, olha, não, o oposto pode acontecer. Eu ter mais amigos, conhecer novas pessoas, um ciclo que se fecha, novos ciclos que se abrem. Então, o pensamento negativo, ele acaba muitas vezes retraindo o sujeito, impedindo com que ele viva a sua vida, né, e viva novas experiências que podem ser saudáveis e prazerosas para ele. Nossa, gente, pensar muito bem sobre isso, hein? Mais um pensamento. Daqui a pouquinho já tem perguntas para responder, hein, sobre o assunto. Eu não sou boa em nada, sou um fracasso. Todo mundo é melhor do que eu. Bom, esse pensamento aí, ele é muito significativo porque a gente tem que tentar entender da onde esse indivíduo, ele veio com esse pensamento, né? Eu não sou bom em nada, eu sou um fracassado. Será que ele teve experiências? Porque o que a gente vai vendo, Andréia? Nosso pensamento, ele é uma aprendizagem. Na vida adulta, nós vamos viver muito daquilo que nós construímos ao longo da nossa infância e da adolescência. As primeiras experiências da infância, elas são muito marcantes no nosso psiquismo, porque pensa, a nossa mente ela está ali recebendo o mundo, conhecendo. Então, às vezes aquilo que nós ouvimos das pessoas ao nosso redor, alguma experiência negativa que se teve na infância e na adolescência e não foi elaborado, o sujeito pode carregar isso para o resto da vida. Então, há alguma experiência que ele viveu no passado, alguém que falou que ele não conseguia algo e aquilo marcou, porque nós temos uma tendência, nosso cérebro ele tem uma tendência a gravar aquilo que é negativo de uma forma mais fácil do que aquilo que é positivo. Isso é uma tendência instintual nossa para nos proteger. Então, o nosso cérebro ele é tendencioso a gravar aquilo que é negativo, porque o que ele acredita? Eu vou gravar isso que te fez mal para que na próxima vez que você passar por um evento como esse, você se proteja, você se antecipe a isso. Só que aí é um engano, né? Porque a gente vai ver que existem algumas experiências que elas são únicas e que elas não nos definem. Essa é a grande questão dos pensamentos, né? Porque os nossos pensamentos, eles têm a capacidade de conduzir a nossa vida. Se a pessoa fica presa a um pensamento desse, olha, aquilo, sou um fracasso, não consigo, não dou conta. Não vai pra frente. Vamos às participações chegando pra gente? Vamos lá, olha só. Essa não se identificou, ela mandou realmente sem o nome, mas a gente preserva a identidade e lê a questão dela. Meu marido está desempregado e com depressão. Não sai do videogame e só fala coisa negativa. Nossa. Bom, então olha só, a gente vai ver ali uma condição, né, a soma de vários fatores que estão contribuindo para esse quadro. Ele está num quadro de desemprego, né, que é algo que afeta a autoestima do sujeito. Então a gente sabe que o trabalho está muito relacionado à autoestima, esse bem-estar, a sensação de produtividade. E se esse indivíduo se vê nesse quadro somado a uma depressão, então olha só como que ele está vulnerável. Aí o que a gente vai ver? Nesse momento, então, a probabilidade é que se prolifere os pensamentos do quê? De desvalor, não dou conta. Então, o que o seu marido está dando conta nesse momento? De jogar videogame. E por isso que para ele é muito confortável ficar nessa condição. Porque é o que ele está dando conta, né? Pode ser uma pessoa que ela está com medo. Ela está com medo de se arriscar, de iniciar, de tentar novas coisas. Então, quando a gente vai mostrando, a gente vai entrando em contato, pensando pouco a pouco. Não, calma. Você você está desempregado de um trabalho, mas existe uma sequência de possibilidades que você pode conquistar, que você pode adquirir. Quando a gente vai fazendo esse treino com a nossa mente, isso vai nos possibilitando a abrir a nossa visão para novas possibilidades. Continuem participando, tem mais uma pergunta que chegou pra gente sobre este assunto. Aprenda a controlar os seus pensamentos. Meu filho tem 16 anos e muita dificuldade de esquecer situações ruins, olha aí, acabou de falar, né, que aconteceram. Já faz terapia, mas ainda sofre muito com isso. Como que eu posso ajudar? É a Lucilene Nunes que pergunta pra gente. Beijo, Lu. Bom, aí é importante a gente entender o que foi isso de ruim que aconteceu. Porque se tem um pensamento que ele se repete na nossa mente, que ele persiste ali, que todos os dias ele vem e que ele é recorrente, isso é um sinal de que esse pensamento está nos mostrando que algo precisa ser olhado e precisa ser trabalhado, tá? Então, esse pensamento que se repete, pode estar indicando um possível trauma
ou uma possível situação que ela precisa ser elaborada, pensada, o sujeito refletir o que aconteceu naquela situação, foi um trauma, foi uma situação que causou vergonha, medo, rejeição, a necessidade de aprovação. Então, quando a gente entra em contato com os nossos pensamentos, isso nos permite uma elaboração dele, a gente entender. E às vezes isso vai nos proporcionar o quê? Que esses pensamentos eles comecem a diminuir e que a gente vai então se abrindo para as novas possibilidades. Fica a dica para ajudar ele, tá, Lu? Vamos lá, temos tempo para mais uma pergunta aqui. Olha que legal, é o Rodrigo. Ele escreveu a história da vida dele. Olha, vamos o Rodrigo. lá. Tô passando uns problemas que estão insustentáveis em casa, gerados desde a infância. Busquei ajuda, inclusive uma casa de apoio com todo o suporte psicológico e também deixa eu ler aqui que eu acho que é melhor porque cruzou ali. Psicológico e também moradia provisória. Só que me deu um pânico ao ponto de ter medo de sentir medo de como seria lá e etc. Então recusei a ajuda. Só que agora estou querendo pedir ajuda novamente ao mesmo, mas eu tenho medo de me recusarem. O que fazer com esse medo que me paralisa? Primeiro, Rodrigo, obrigado pela confiança, né, em nosso programa. Bom, vamos pensar aí junto com o Rodrigo, né? Então, Rodrigo, olha só, você está trazendo um medo, né? Um medo que está associado, então, ao seu pensamento e às suas emoções. Isso está gerando um comportamento de te isolar, de te inibir e de te prender, né? De te impossibilitar de procurar ajuda. Então, o que você tem que entender? Que talvez essas experiências, né, que você passou, que você está aí comentando, desde a infância, marcaram a sua vida, trouxeram sofrimento. Isso foi algo que aconteceu com figuras específicas da sua vida, mas que hoje você pode reconfigurar isso, você pode encontrar pessoas que vão te auxiliar a ver a vida de uma maneira diferente, vão te auxiliar na reconstrução dos seus dias, da sua rotina, né, do seu bem-estar. Procurar ajuda é necessário. Então você está tendo medo de procurar ajuda. Então o primeiro questionamento, por que medo? Às vezes esse medo pode estar relacionado ao quê? Vou me expor, né? Vou ser julgado. Então não, né? O que a gente vai ver? Profissionais, eles estão preparados para receberem pessoas como você. Então, profissionais da psicologia, uma casa que você fala de apoio que você estava ali procurando. Então, geralmente são profissionais que eles estão preparados para isso, para receber o sujeito, exatamente, auxiliar. Bruna, obrigada. Eu que agradeço. Tá aqui, né? É um prazer. Mais uma vez, nessa sexta-feira, para que a gente realmente assuma o comando dos nossos pensamentos e tire esses medos da nossa vida. Até breve. Até breve.